essa de todas, eu acho que é a pergunta mais difícil mesmo, justamente porque, inclusive no meu trabalho, eu me propus a estudar o discurso, né? É uma coisa bem análise do discurso mesmo. Então, a materialidade desses sujeitos, o seu dia a dia fora da internet, quem eles são, como eles agem, qual que é a configuração familiar dessas pessoas, isso eu não sei, eu não tenho essa informação. Então, se eu te falar o que deveria ser feito, tal, eu estaria chutando, né? Mas assim, numa resposta bem genérica, são pessoas que precisam de terapia, basicamente, né? É, não que precisam, mas que se beneficiariam de terapia. Ah, a terapia é resolver essa questão? Não sei. Possivelmente não também. Não sei como lidar com isso. De novo, é um problema muito novo, que extrapola fronteiras geográficas, que extrapola questões, não extrapola, mas que reconfigura, embaralha, eu acho, as questões de gênero, raça e classe. Né? É muito complexo porque, gente, quando a gente assiste, tem um podcast famoso aí de Red Pill, que tem participantes mulheres recorrentes, né? Então perceba como que esse discurso se transbordou aquilo ali, aquele inicial, né? Tem mulheres ali ensejando esse discurso, né? Incentivando e falando que gostaria de viver na Idade Média, que na Idade Média que era legal, né? Que fazia sentido viver. Então, é muito difícil para mim dizer o que tem que ser feito. Justamente porque, como eu falei, eu me propus a estudar a lógica do discurso ali, né? Como que aqueles discursos se dão. Eu vou falar da terapia, a sensibilidade, né? A gente prestar atenção. Eu acho que é importante o trabalho que você está fazendo mesmo de divulgar isso, para a gente prestar atenção, às vezes, quando alguém já está compartilhando, às vezes, um vocabulário, às vezes, uma crença. Né, para essas pessoas não sei, conseguirem acessar esse aspecto, tem uma dificuldade emocional, muito provavelmente, e conseguirem se expressar, conseguirem, porque, como a gente está falando, tem muito sofrimento envolvido ali, né? Tem muito sofrimento, né? Nenhum ódio é espontâneo e vem do nada. Então, acho que as pessoas precisam ser ouvidas, não o ódio delas, né? Não que elas precisam ser ouvidas no sentido de disseminar seu ódio na internet de forma alguma. Inclusive, acho que esses comentários têm mais que serem controlados e apagados. Mas esse sofrimento, essas queixas, têm que ser ouvidos e ouvidos por, né, pessoas treinadas para tal, né, pessoas que consigam lidar e manejar esse sofrimento todo. Mas, a terapia, então, é a resposta universal? Não, dificilmente. O que é? Não sabemos ainda, né? Não sabemos ainda. Como eu falei, as pessoas, os especialistas em desradicalização, estão também quebrando a cabeça para lidar com isso, né? Porque é algo muito. Acho que a dificuldade é justamente da internet, né? De se transformar, tá o tempo todo transformando, o tempo todo se mostrando de forma anônima, quem são essas pessoas. Às vezes a pessoa que sofre com isso, né? O que acontece nesses atentados, muitas vezes as pessoas nem desconfiavam, né? Nem desconfiavam porque o cara era quietinho na sala, tal, ele era só mais quieto. É muito difícil como lidar com isso, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que se dedicar hoje, né, agora, para ontem, ao que fazer em relação a essas pessoas que sofrem. Mas se eu puder dizer aqui, quanto parcialmente, porque eu sou psicólogo, seria terapia, né? Só, Ah, acho que uma coisa que poderia ser feita é a responsabilização das redes sociais, né? A responsabilização das plataformas online. Eu acho que esses são enfim, empresas, né, são agentes, aí, atores que podem fazer algo de forma eficaz, né? Não vai resolver, mas é um primeiro passo fundamental, né? A gente ter esse controle, né? A gente ter esse cuidado de, calma aí, né? Que fazer vídeo pregando misoginia, pregando que você tem que fazer o que não sei o quê, fazer X ou Y em relação à mulher, que o homem é feito para tal. Peraí, né? Grupos no Facebook, como eu falei, grupos no Facebook, existem grupos profundamente violentos, assim, e que você denuncia, visualizamos sua queixa e constatamos que ela não viola nenhuma das nossas diretrizes. Pô, como assim, né? Eu acho que esses agentes têm que ser responsabilizados imediatamente, né? Na falta, às vezes, de possibilidade de saber quem são as pessoas por trás dos posts violentos, misóginos e agressivos. Eu acho que as comunidades, as plataformas virtuais têm que serem responsabilizadas por isso, né?
Assim como no estádio de futebol, né, hoje em dia, se algum torcedor faz alguma manifestação racista, quem paga é o time, além da pessoa, é claro, mas o time também, porque tá ali, né, tá no território do time, ali no estádio, né, então acho que as plataformas têm que se responsabilizar mesmo, têm que serem responsabilizadas, né, não dá para esperar que eles tomem essa atitude, não vão tomar mesmo, mas que sejam legalmente cobradas, né.